Prezados colegas parlamentares, público que nos acompanha, quero aqui hoje usar essa tribuna para relatar aos colegas o meu espanto na última sexta-feira, quando eu pude assistir um vídeo do governador Romeu Zema. Eu que imaginava que eu já tinha visto de tudo com relação ao governador, e que achava que ele já tinha chegado aos limites daquilo que a gente chama de, não é nem razoável, limite daquilo que é bizarro. Porque desde a época que nós vimos falando que o governador estava fazendo chacota com as pessoas em dificuldade de comprar alimento, porque o preço do alimento estava caro, e ele pegava a banana, olha, eu vou comer banana com casca, E a gente achava que não tinha como ser pior quando o governador falava que tinha que pegar uma escada para pegar a manga, porque a ave, o passarinho, o jacu, estava disputando com ele a manga. Quando ele entra em polêmica de camisa, se minha camisa amarela, se minha camisa vermelha da seleção, como é que vai ser isso, aquilo. Assim, eu achei que eu já tinha visto de tudo, Além de mentira, porque agora mais recente também com relação às operações dos escândalos no INSS, ele também mente. Mas vocês não vão acreditar, ele conseguiu se superar. Conseguiu ir além de tudo que vocês podem imaginar, que vocês falam assim, eu já vi de tudo. Não, ele se superou. Eu vi o governo do estado de Minas Gerais gravar um vídeo com uma família, uma criança que precisa de atendimento médico, com o pai e com a mãe. Alguém poderia imaginar o seguinte, o governador está gravando vídeo para dizer que, como gestor do orçamento do Estado, aquele que tem que cumprir a lei da garantia à saúde, à segurança, ao bem-estar, aquele que está sentado na cadeira e com a caneta na mão de um orçamento bilionário, diante de uma família que vive uma situação dramática com seu filho, ele vai dizer, deixa comigo que eu vou resolver o problema. O Estado de Minas Gerais vai resolver o problema. Olha, gente, ele gravou o vídeo para dizer que estava colaborando com a campanha na internet de uma vaquinha online. O governador, sabendo que uma criança com uma doença grave, numa condição grave, num vídeo, juntamente com essa família, disse, eu estou aqui para pedir também a sua ajuda, para você fazer um Pix. Eu nunca vi um negócio desse na minha vida, em todo o tempo que eu tenho de vida pública. Desde quando comecei a me entender por gente, acompanhar a política, eu já vi tanta coisa bizarra, mas o próprio governo do estado pedir à sociedade para fazer vaquinha, para ajudar uma criança a comprar um medicamento, fazer um tratamento, foi para mim o fim da picada. Porque veio na minha cabeça tudo aquilo que a gente vem falando aqui nos últimos anos, Dinheiro, governador, para atender as pessoas, para atender uma criança que precisa de atendimento médico. Não tem, mas para você aumentar o próprio salário, 300% tem. Dinheiro para atender uma criança que precisa de atendimento médico de maneira urgente, não tem. Mas para dar benefício para dono de locadora, bilionário, tem. Para aumentar dinheiro de orçamento de publicidade, tem. Para pagar buffet de luxo, que eu já falei isso um monte de vezes aqui, camarão, filé e o diabo quatro, tem. Mas ele tem a cara de pau de gravar um vídeo ao lado de uma família para pedir o povo para ajudar numa campanha de vaquinha para cuidar da saúde de uma criança. Esse é o governador que vários colegas parlamentares aqui têm sido base de sustentação. Base de sustentação. Os colegas, toda vez que votassem uma matéria, dessas matérias esdrúxulas que ele traz aqui, coloca todo mundo, digamos, com a calça na mão, porque está cheio de projeto que votamos por unanimidade, o governo veta, e depois tem muito colega aqui que tem que ficar aqui morrendo de vergonha, dizendo que pode ficar contra o governo, não dá para votar contra o veto do governo, morrendo de vergonha. Deveriam dizer o seguinte, então tá bom, então nós vamos votar, mas o preço para a gente votar esse tipo de matéria é exigir que esse governo tome vergonha na cara e comece a cuidar das pessoas como tem que cuidar. Até que ponto o povo de Minas Gerais vai aguentar esse tipo de coisa? Essa chacota, esse achincalhamento, essa banalização da dor do outro, essa banalização das condições de saúde, da integridade, da vida das pessoas. Não é possível que só eu que estou enxergando isso. Não é possível que só eu que suba a essa tribuna para falar sobre isso. E para todo mundo está tudo normal. Olha, honestamente, a gente não está na vida pública para compactuar com esse tipo de coisa. Não é possível. Tem que dizer
para ele sair da internet, do TikTok, do YouTube e começar a governar Minas Gerais. Se bem que é difícil pedir isso agora na segunda metade do fim do segundo mandato, se não fez nem sequer no primeiro mandato. Como governador, um grande artista, um grande ator, conseguiu enrolar e enganar muita gente durante um tempo, sem fazer entrega e cumprir suas palavras e promessas de campanha. O mesmo governador que disse que era contra o aumento de imposto, aumentou imposto, que disse que era contra a regalia e usa das maiores benesses do governo do Estado, que diz, sabe, que todo ano o servidor ia ter reajuste, não cumpriu com o servidor do Estado. Mas até que ponto as pessoas vão achar que isso é natural e é normal, naturalizar esse tipo de coisa? E a situação ela é mais dramática que isso. Vamos além. Olha, quero trazer aqui para vocês uma outra situação que também muito me incomodou nesse final de semana. Todo mundo sabe que o último domingo foi Dia das Mães, não é isso? Vários de nós estivemos com as nossas mães, aqueles que ainda têm a sua mãe, vários de nós estivemos com as nossas famílias, na medida do possível, celebrando a vida, celebrando a presença, celebrando o cuidar. Foi isso. Mas vejam vocês, matéria que foi publicada pela Itatiaia. Família morta no Barro Preto. A mulher encontrada morta nessa sexta-feira, 9, com sua mãe e filha dentro de um apartamento em Belo Horizonte. Deixou uma carta antes de falecer. A informação foi colhida no local da ocorrência pela reportagem da Itatiaia. Daniela Antonini, de 40 anos, escreveu que estava com muitos problemas. Ela enfrentava dificuldades financeiras e estava devendo aluguel. Além disso, diz que vivia uma situação conturbada com o pai de sua filha e que estava sem dinheiro para custear o tratamento da criança. Giovanna Antonini, de 2 anos, sofria de uma doença chamada atresia de esôfago, condição em que o esôfago não se desenvolve completamente e precisava de uma sonda no estômago para se alimentar. A mãe de Daniela, identificada como Cristiana Antonini, 66, também faleceu no episódio. 4 cachorros da família foram encontrados sem vida dentro do apartamento. Deputado Leleco, o senhor que está prestando atenção aqui no que eu estou trazendo, percebeu a gravidade? Claro que ainda há questões a serem elucidadas, mas a princípio nós estamos falando de um caso de uma mãe, de uma criança de 2 anos com problema de esôfago, com uma doença, a avó e mais 4 cachorros dentro de casa. Havia deixado uma carta dizendo que não estava aguentando mais, que não tinha dinheiro. Sabe o que isso me lembrou, Leleco? Que há poucos dias atrás aqui, nós votamos a tentativa de derrubada do veto do governador de uma política que nós apresentamos, de uma emenda que nós apresentamos, que a gente estava chamando cuidar de quem cuida. Se muita gente que na hora que votou pela manutenção do veto do governador não entendeu porque o cuidar de quem cuida é importante, é só ler essa matéria. Uma mãe, a avó, a criança e mais os seus animais, todos mortos, porque não foram cuidadas, porque ninguém cuidou, porque o Estado não cuidou. A gente precisa chegar num ponto de fazer a seguinte pergunta: o que nós estamos fazendo com relação a essas pessoas? O que nós estamos fazendo com relação à proteção e o cuidar da vida? O que nós estamos fazendo como agentes públicos que ganhamos bons salários, temos mordomias nessa casa, paga pelo dinheiro público, enquanto mães estão morrendo dentro de casa porque não tem cuidado? Porque a mãe, a filha e a avó estão morrendo dentro de casa porque não tem cuidado. Enquanto a gente tem a oportunidade de propor alguma coisa aqui, não. O pedido do governador, do secretário de governo, do líder de governo é mais importante do que a vida, do que da dignidade humana. Eu confesso que eu fiquei chateado pra caramba. Nós estamos insistindo tanto com isso, mas tanto, e a gente não consegue ser ouvido, claro, com as boas exceções dos colegas que não se curvam
inclusive colegas que são de base de governo, que mesmo ao custo de às vezes não ter uma emenda extra paga, de ter ameaça de alguém que possa ter indicado no governo, mas se mantém firme porque há questões que são inegociáveis. E o governador Romeu Zema, ele diz para essa família aqui, para essa família e outras tantos que estão morrendo todo dia, que estão em depressão, que estão em ansiedade, ele está dizendo, a vida de vocês não importa. Não importa, importa dar dinheiro para os meus amigos empresários, importa cuidar da elite mineira, importa aumentar meu próprio salário, vocês não importam. Repito, uma mãe, uma filha de 2 anos, uma avó de 66 anos e 4 animais. É isso que nós estamos vivendo no estado de Minas Gerais. E essa Assembleia, infelizmente, na sua maioria está se calando diante dessas atrocidades, dessas covardias. Eu não imaginava que eu viveria isso. Que eu viveria isso aqui no parlamento como deputado. Eu passei já por um governo, 2 governos, e estamos no 3º governo. E vou dizer, ainda que não era deputado, já era dirigente partidário, já era agente político, fui vereador, fui vice-prefeito, sempre acompanhei a política no estado de Minas Gerais. Estou dizendo, estamos chegando numa situação de uma barbárie, nesse estado, nunca visto, pelo menos na história recente, da democracia aqui no nosso estado. Olha, para dizer que não tem como as coisas ficarem pior, e desculpa que hoje a minha presença e minha fala aqui hoje, ela não seja a das mais simpáticas, das mais belas, do fantástico mundo de Zema, do estado colorido, do estado que está tudo bem, do estado organizado, os problemas vão além. Vamos trazer aqui mais problema. Olha, vejam vocês. Violência contra as mulheres. Violência contra as mulheres. Atlas da Violência 2025, divulgado essa semana com os dados de 2023. Minas Gerais teve 280 feminicídios, um aumento de 2,9% em relação ao ano anterior. É um dos estados com maior número de feminicídio. Traduzindo, mulher que está morrendo, está sendo assassinada pelo companheiro, por gente próxima. Vejam vocês, 64% dos crimes foram cometidos dentro de casa. Violência contra mulheres negras. Homicídio de mulheres negras cresceu 22% em Minas Gerais. No Brasil, caiu 25%. No mesmo período, aumentou em Minas Gerais, que é o retrato da falta da justiça social. Olha, Minas Gerais teve aumento de 8,4% nos homicídios em geral, enquanto no Brasil houve redução de 4,3%. Cadê a eficiência do governo Zema? Quero lembrar que, de novo, fiz uma proposta aqui nessa casa de um auxílio transitório à mulher vítima da violência, dependente econômica do agressor, mulher que vive no mesmo teto do agressor, mulher que não pode sair de casa com os filhos porque depende economicamente do agressor, para que o Estado pudesse disponibilizar um auxílio, para que as mulheres pudessem ter durante um período o apoio do Estado para tentar iniciar uma nova vida. E sabe qual foi a resposta do governador e de ampla maioria da sua base? Não, nós não queremos esse tipo de política, que as mulheres que sofrem violência se virem, e é por isso que nós amargamos esses dados estatísticos tão graves. E vou dizer para vocês, nos próximos dias, iremos discutir mais um veto do governador, proposta que apresentei, para que a mulher, vítima em condição de situação de violência, servidora, tenha o direito de ser transferida, tenha o direito de ter remoção para outro lugar, porque ela tem que se afastar do agressor. Resposta do governador? Veto. É isso mesmo. É isso que vocês ouviram. Veto ao auxílio transitório à mulher vítima da violência, veto ao direito da mulher ter remoção quando em condição de vítima de violência, veto ao cuidar de quem cuida, que são as mães cuidadoras, mães solos, que estão no estado de Minas Gerais, veto a tudo aquilo que tenta resguardar e salvar a vida humana do setor de um público que é o mais vulnerável no nosso estado, que são mulheres. Minas Gerais não está enxergando isso? O Parlamento Mineiro não está enxergando isso? Boa parte da imprensa não está enxergando isso? O que está acontecendo aqui? Falar do Propag é importante, dívida do Estado, falar de pedágio de rodovias, criação de agências é importante, mas falar de quem está morrendo, do Estado campeão de feminicídio, de uma mãe em situação de desespero, tirando a própria vida da filha e da avó, será que isso é menos importante que discutir a burocracia estatal? Fica a reflexão. Espero
que eu não seja a única voz a fazer aqui essas denúncias, porque a situação é grave.